A gente vai seguir falando de Covid e de vacinação. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz dizem que o Brasil só terá uma boa cobertura vacinal quando terminar de vacinar crianças e adolescentes. E a gente vai conversar agora com um dos pesquisadores, o Rafael Guimarães. Rafael, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? É preciso vacinar as crianças e adolescentes para que a gente tenha uma cobertura suficientemente importante para que toda a população esteja protegida, ainda porque nós consideramos este grupo, essa faixa etária, como possíveis transmissores para a doença ou pela saúde deles próprios? Porque também tem muita gente nessa faixa etária morrendo, não é, Rafael? Pelas duas coisas, na verdade. O que a gente tem é que as crianças, por uma série de questões fisiológicas e também sociais, elas ficam mais expostas ao ataque do vírus. Isso significa dizer que elas estão, ao mesmo tempo, se contaminando mais e elas ficam com uma carga viral maior. E aí, potencialmente, elas se tornam maiores transmissores para outros grupos com os quais elas têm contato. Então, essa é uma primeira questão. Então, elas precisam estar vacinadas porque elas precisam estar protegidas efetivamente. Isso é essencial para a saúde delas e hoje é o único grupo que a gente ainda não tem cobertura com relação à vacina porque ainda não iniciou para o grupo especificamente. Em segundo lugar, por conta da transmissão comunitária. A gente sabe que o indicador de cobertura vacinal diz respeito à população como um todo. Enquanto a gente tem um extrato populacional que não é elegível ou que não iniciou a vacinação, a gente não consegue atingir como meta 90% ou 100% de vacina, que é o que se espera de qualquer vacinação que está incluída no calendário básico. Hoje a gente tem em torno de 84% da população só com 12 anos ou mais. Isso significa dizer que se eu conseguisse vacinar toda a população com mais de 12 anos, eu só conseguiria atingir 84% da população geral, que é um indicador bom para início, mas não um indicador ótimo como meta de cobertura vacinal para a Covid como um todo. Rafael, bom dia para você. O intervalo da aplicação da primeira e da segunda dose, definido pelo Ministério da Saúde, vai ser de 8 semanas. Na bula, a orientação é de que seria de 3 semanas. Estados Unidos, por exemplo, que está vacinando as crianças já desde novembro, está usando essa questão, esse intervalo aí de 3 semanas apenas. É uma definição feita pelo Ministério da Saúde certa, equivocada? Qual que é a sua avaliação? Na verdade, a indicação do intervalo vacinal entre doses, ele tem uma questão que é da segurança da vacina e também da questão da logística para distribuição, armazenamento e aplicação dessas doses. Então, se nesse momento o Ministério entende que ele precisa aplicar com um intervalo de 8 semanas, é porque ele garante que ele terá logística suficiente para disponibilizar essa vacina e aplicar ao longo desse intervalo. Muito provavelmente o que vai acontecer no meio do percurso é que se ele perceber que há a possibilidade de reduzir o intervalo, mantendo os níveis de segurança da vacina, ele fará certamente. Rafael, a gente está vivendo um momento bem específico da pandemia novamente, né, com uma alta incrível dos casos, felizmente não acompanhada de internações e mortes, nem de perto na mesma proporção, né, porque se fosse a gente estaria assistindo uma carnificina praticamente, né? 1 milhão de casos por dia nos Estados Unidos, 2,5 milhões no mundo todo, um negócio incrível. Mas os casos estão aumentando bastante, embora as pessoas estejam vacinadas. Você acha que agora, no fim do mês, começo do mês que vem, quando as nossas crianças estarão começando o processo de imunização, mas o ano letivo vai recomeçar, a gente vai ter, embora já saiba que a escola é fundamental, o tamanho do prejuízo que as crianças tiveram com as escolas fechadas, com supostamente aulas à distância, né? Que serviram para algumas crianças, mas para a maioria, infelizmente, não deu certo. Você acha que a gente em algum momento vai ter de avaliar a volta delas em algum sistema híbrido, pelo menos até março, quando elas vão estar vacinadas ou não? Dá para retomar o ano letivo como terminou o ano passado com as crianças na sala de aula? A gente vai precisar ter esse diálogo em algum momento com o Ministério da Educação e pensar em apoio para poder ter formas de retorno das atividades de ensino. Então, de fato, há um prejuízo enorme por parte das crianças e esse distanciamento das salas de aula, na verdade, ele aumenta a disparidade social que a gente tem no país, porque o acesso aos meios de ensino remoto não são iguais para a população como um todo. Então, o que vai se criando com isso é um abismo social cada vez maior entre gerações inteiras de crianças.
Então, por isso é muito importante a gente discutir a questão da vacinação, porque esse é o momento em que a gente pode começar a vacinar nossas crianças para que elas possam gradativamente adquirir imunidade e, com isso, possam retornar de forma segura às salas de aula. É claro que a gente sabe que o retorno não implica somente nas crianças estarem vacinadas, mas em toda uma reestruturação do modelo presencial para que isso possa ser possível, garantindo todas as medidas de proteção individual e também coletivas, não só dentro da sala de aula, mas também com todo o entorno. A gente sabe que as atividades de ensino, seja da escola, do ensino fundamental até o nível superior, ele, na verdade, movimenta todo o entorno no que diz respeito a transporte, comércio, utilização de bens e serviços. Então, tudo isso precisa ser pensado adequadamente. Por isso, a gente não pode deixar as coisas para a última hora. É preciso pensar desde já em como que a gente vai tornar isso possível. E a vacinação seguramente é o primeiro passo. Rafael, na sua avaliação, você acha que se no momento em que a Anvisa liberou o uso emergencial da vacinação para as crianças, já tivesse sido implementado automaticamente no Plano Nacional de Imunização, a vacinação infantil, a situação estaria diferente neste momento em termos de preocupação com a volta do ano letivo, por exemplo? Olha, eu diria que, no momento, eu diria que não. Veja, eu defendo de que a vacinação de crianças já deveria ter começado imediatamente após a aprovação da Anvisa. Mas para a gente pensar num panorama maior, considerando todo o contexto da pandemia, a gente precisaria de outros dados e que, infelizmente, a gente não tem disponíveis hoje. A gente está vivendo um apagão estatístico nesse país há praticamente um mês e há praticamente um mês a gente consegue muito mal monitorar a ocorrência da Covid no país. Então, a gente está vivendo um momento onde a gente tem a introdução de uma nova variante que seguramente já está tendo transmissão comunitária, a gente tem infecção concomitante pela influenza e a gente sabe muito pouco hoje sobre real número com relação a casos de internação e com relação à morte também. Então, infelizmente, tudo que se diz hoje, em termos de Brasil, é mais especulativo do que realmente baseado em dados. Então, o que eu tenho a dizer é, a gente deveria ter começado há mais tempo a vacina para crianças, seguramente, a gente já deveria ter começado isso no ano passado, e a gente precisa, com muita urgência, resolver esse imbróglio que se tornou a falta de acesso aos dados para que a gente possa fazer um monitoramento adequado. Só com isso a gente consegue traçar panoramas um pouco mais concretos para a gente poder saber qual será a real situação no início de fevereiro, para poder começarmos a falar sobre a infraestrutura necessária para retorno das aulas e também para poder começar um diálogo sobre como que será a organização das cidades com relação ao carnaval. A gente sabe que tem muitas cidades hoje que já cancelaram acertadamente as festas de rua, mas a gente ainda tem lugares que ainda são resistentes a isso e que mesmo que não haja festa de rua como a gente conhece, a gente ainda tem cidades no Brasil que são grandes polos atrativos de turismo nessa época. Então a gente precisa conversar sobre isso. Para conversar sobre isso de forma mais esclarecedora, a gente precisa dos dados e a gente infelizmente não tem eles hoje na mão. Rafael, uma última pergunta. Você acha que em algum momento, no curto prazo, a gente vai ter de discutir, diminuir ainda mais a idade de vacinação para abaixo dos 5 anos? Eu acredito que sim. Hoje o que a gente tem são os estudos com segurança para essa população de 5 a 11 anos. Como eu tinha dito antes, a gente tem aí em torno de 16% da população brasileira hoje entre 0 e 11 anos. Entre 5 e 11 anos, a gente tem entre 10% e 11%. Então, a gente ainda tem 5% da população aí, que é de 0 a 4 anos, que permanece sem perspectiva de tomar vacina. E é um contingente bastante razoável. Se você pensar que é um grupo ainda grande, 5% de 200 milhões é muita gente, né? E também é um grupo que tem esse mecanismo de interação social muito intenso, então a gente precisa conversar sobre eles também no momento posterior. Então, à medida que a gente tem um avanço deste grupo de 5 a 11 anos, é preciso que a gente avance na discussão sobre esse grupo, então, de 0 a 4, à medida que a gente tiver estudo de segurança da vacina para esse grupo. Muito bem, nós falamos com o pesquisador da Fiocruz, Rafael Guimarães. Rafael, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia de trabalho para você, até a próxima. Obrigado, bom dia. Bom dia.